Eu começo esse vídeo sobre o hábito do sucesso com a seguinte frase de Arnold Glasgow: o sucesso é simples. Faça o que é certo, do jeito certo e na hora certa. Você já sabe como criar um novo hábito. Nós vimos isso em vídeos anteriores. Um hábito, ele pode ser algo difícil de quebrar e certamente também é algo desafiante de ser criado. Mas nós estamos o tempo inteiro adquirindo novos hábitos, mesmo sem saber. Quando nós começamos e mantemos um jeito de pensar ou um jeito de agir por um determinado tempo, nós criamos um hábito novo. A escolha que nós temos em frente é se nós queremos ou não criar hábitos que nos trazem o que nós desejamos na vida. Então, nesse caso, a pergunta foco é o hábito mais poderoso que nós podemos criar. Para Gary Keller, a pergunta foco é um jeito de viver, é um novo estilo de vida. Portanto, use a pergunta foco para encontrar em todos os pilares da sua vida a prioridade mais evidente. Use a pergunta foco para você aproveitar o seu tempo ao máximo e dar o passo mais eficaz. Porque sempre que o resultado ele tem alguma importância para a sua vida, você precisa fazer essa pergunta. Pergunte quando você acordar, quando você começar o seu dia, quando você estiver tomando banho, quando você estiver tomando café, quando você estiver voltando para casa. Pergunte. Mas Luiz, imagina você está aí do outro lado e pergunta: mas Luiz, que pergunta foco é essa? Qual é a pergunta foco? A pergunta foco é: qual é a única coisa que eu posso fazer de modo que, ao fazê-la, o restante se torne mais fácil ou desnecessário? Repito, a pergunta foco é: qual é a única coisa que eu posso fazer de modo que, ao fazê-la, o restante se torne mais fácil ou desnecessário? A pergunta foco, ela é o hábito fundação que você pode usar para alcançar resultados extraordinários e levar uma vida grandiosa. Mas a pergunta é: em que você deve utilizar isso? Simples, para todas as áreas importantes da sua vida. Se você quer impulsionar, por exemplo, a sua vida espiritual, use a pergunta foco. Pergunte: qual é a única coisa que eu posso fazer de modo que, ao fazê-la, o restante se torne mais fácil ou desnecessário na minha vida espiritual? Você pode utilizar isso em todas as áreas. Por exemplo, na área da saúde. Se você quiser impulsionar a sua saúde, ter mais energia, emagrecer, melhorar o seu corpo, você pode utilizar algumas perguntas como: qual é a única coisa que eu posso fazer de modo que, ao fazê-la, o restante se torne mais fácil ou desnecessário para a minha saúde? Se você quer impulsionar, por exemplo, sua área financeira, pergunte: qual é a única coisa que eu posso fazer de modo que, ao fazê-la, o restante se torne mais fácil ou desnecessário para as minhas finanças? E aí você pode variar também, use a sua criatividade. Você pode variar o tipo de pergunta para cada pilar da sua vida. Mais para frente nós vamos ver que a nossa vida tem 11 pilares. Voltemos à área espiritual, por exemplo. Veja a opção de perguntas que você pode fazer envolvendo a única coisa. Área espiritual. Então vamos lá. Um exemplo é: qual é a única coisa que eu posso fazer para me tornar mais íntimo de Deus? Percebe que agora você encurtou a pergunta e foi específico num ponto? Um outro exemplo também: qual é a única coisa que eu posso fazer para conseguir ler a Bíblia? Na vida conjugal, por exemplo, você pode utilizar também: qual é a única coisa que eu posso fazer para melhorar o meu relacionamento com meu esposo, com a minha noiva, com a minha esposa? Enfim, adapte o restante dessa pergunta. Um outro exemplo: qual é a única coisa que eu posso fazer para surpreender o meu cônjuge? Ou qual é a única coisa que eu posso fazer para tornar os meus finais de semana a dois mais incríveis? E na vida profissional? Será que você pode utilizar também? Claro, em tudo. Vou trazer para você agora algumas perguntas para a vida profissional. Qual é a única coisa que eu posso fazer para ser ou para me tornar um campeão em vendas? Um outro exemplo: qual é a única coisa que eu posso fazer para eu conseguir cadastrar mais pessoas? Qual é a única coisa que eu posso fazer para chegar no nível de diamante mais rápido? Qual é a única coisa que eu posso fazer para que eu tenha mais lucro?
Qual é a única coisa que eu posso fazer para encantar o meu cliente nessa semana? Então, como transformar a única coisa como parte da sua rotina diária? Isso é uma coisa que você tem que se perguntar também. Como torná-la forte o bastante para você ter resultados extraordinários no trabalho e em outras áreas da vida? Então, para a gente finalizar esse vídeo, vai aqui uma lista para que você dê o pontapé inicial nesse hábito tão poderoso. A primeira coisa é: entenda e acredite. O primeiro passo necessário é você compreender o conceito da única coisa e então você acreditar que ela pode fazer diferença na sua vida. Porque se você não entender e nem acreditar, você nunca vai tomar as atitudes necessárias. Segunda coisa para você fazer é use-a. Faça a pergunta foco. Comece todo dia perguntando qual é a única coisa que eu posso fazer para... E aí aquilo que você quiser, de modo que ao fazê-la, o restante se torne mais fácil ou até desnecessário. Escute o que eu vou te falar agora, isso é muito importante. Quando você fizer isso, o seu caminho vai clarear. O seu trabalho ele será mais produtivo e a sua vida profissional vai ser muito mais satisfatória. Terceiro, crie um hábito. Quando você torna a pergunta foco um hábito, você emprega todo o poder dela para conseguir os resultados mais extraordinários que você deseja. E isso, acredite, isso faz toda a diferença. Nós já vimos aqui no nosso curso Foco para Alta Performance que as pesquisas indicam que leva em torno de 66 dias para se criar um novo hábito. E se isso levar algumas semanas por acaso, algumas semanas a mais, uns meses a mais, não desista até que isso se torne um hábito. Pode ser que você demore menos tempo, pode ser que você demore mais tempo, não importa. Se você não encarar com seriedade, aprender esse hábito do sucesso, você não estará levando a sério conseguir resultados extraordinários. Porque resultados extraordinários dependem desse hábito. E o quarto são os lembretes. Eu tenho um de todo tamanho amarelo em frente à minha mesa de trabalho para me lembrar da pergunta. Todo dia eu faço essa pergunta para mim. No seu caso, arranje formas de você lembrar-se diariamente de usar a pergunta foco. Uma forma interessante é colocar um aviso no seu trabalho dizendo: até que a única coisa seja feita, tudo mais é distração. Então use notas, lembretes no seu celular, faça tudo que for possível para consolidar esse hábito poderoso na sua vida e na sua carreira. E finalmente, 5. Recrute apoio. Pesquisas mostram que as pessoas que o cercam podem influenciá-lo muito, tremendamente. Então, divulgue esse conceito no seu trabalho, leve esses vídeos para o seu trabalho, forme grupos que praticam também a única coisa diariamente, envolva sua família, envolva todo mundo, peça apoio, não tenha medo. Compartilhe a sua única coisa, traga as pessoas para perto de você, use a pergunta foco perto das pessoas para mostrar para eles como o hábito do sucesso pode fazer diferença numa carreira, nas conquistas pessoais ou em qualquer outro aspecto da vida de todo mundo. Esse único hábito, ele se torna a fundação para muitos outros. Então, mantenha o seu hábito do sucesso funcionando com potência total. Porque a partir de agora nós vamos para um outro nível no nosso curso. E em breve você vai descobrir na prática formas de ser mais produtivo, como lidar com distrações e vencer a procrastinação. Então, desde já, você já começar a aplicar esse hábito vai ser fundamental na sua vida. E eu desejo nada mais, nada menos de que o extraordinário aconteça na sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe na sua vida a formação desse hábito de sucesso.